Diz assim, a base da palavra que temos ministrado, e o caminho é assim: nós estamos como numa escada: oração, adoração, oração, jejum, hoje votos espirituais, e depois nós vamos falar sobre generosidade. Nós estamos nessa escada para buscarmos ser cheios do Espírito Santo. Não é só ter conhecimento. Eu quero conhecer do que é adoração, eu quero conhecer o que é oração, eu quero conhecer o que é votos. Não, a gente precisa entender que essa é uma jornada para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, como Atos 2:4 diz: e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E João 1:12 diz assim: contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, ele deu-lhes o direito de tornarem-se filhos de Deus. Então, todos que escolheram receber e decidiram crer, eles ganham a bênção de se tornar. Todos que decidem receber, decidiram crer, ganham a bênção de poder se tornar. Em Atos 4:31 a palavra diz: e tendo orado, o lugar em que eles estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo. Mas tem uma palavra aqui que é importante, que é a quarta palavra desse texto aí: e moveu-se o lugar. Moveu-se o lugar. Você sabe o que é isso? A oração ter o poder de mover o lugar. Eu senti a presença do Espírito Santo tão intensa no momento da adoração aqui, que eu senti esse lugar se movendo. Eu senti o Espírito Santo se movendo, eu senti as nossas declarações se movendo. Uma das coisas que eu orava e falava com Deus aqui: Senhor, nós estamos fazendo declarações sobre famílias aqui, não só sobre as famílias que estão aqui, mas todas as famílias que estão debaixo da nossa cobertura espiritual, que os decretos, as declarações, as orações que estão sendo feitas hoje aqui se cumpram lá, né? Porque às vezes nós ficamos assim, como até egoístas, sabe? Que a gente seja abençoado por estar aqui. Alguns não estão aqui porque estavam durante a semana, outros não estão porque não puderam estar, e outros porque negligenciaram mesmo. Mas que nós possamos, como família, entender que a graça do Senhor possa alcançar essas famílias. Mas eu senti esse lugar se mover. Nós precisamos que a nossa oração, que a nossa adoração, ela seja tão forte e tão poderosa que pessoas que passem aí na rua, elas possam perceber que há um movimento de Deus aqui neste lugar, que há um sacudir de Deus na nossa vida, que há algo sobrenatural acontecendo na nossa vida, no nosso coração. Salmo 56:12, falando sobre o poder sobrenatural dos votos espirituais. O salmista diz assim, Salmo 56:12, lê comigo aí, todo mundo junto: cumprirei os votos que te fiz, ó Deus, a ti apresentarei as minhas ofertas de gratidão. Tem alguém aí? Eu ouvi uns três ou quatro lendo. Vamos de novo? Vamos de novo? Ou está pequeno demais aí? Vocês não vão? Vamos junto? 1, 2, 3. Cumprirei os votos que te fiz, ó Deus. A ti apresentarei as minhas ofertas de gratidão. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas, porque agora ficou bonito. Glória a Deus. Na verdade, quando nós falamos de votos espirituais, algumas pessoas não conseguem alcançar, porque a sua fé é pequena e porque a sua compreensão das verdades de Deus ainda ela é curta. Na verdade, quando nós olhamos a Bíblia, nós vamos perceber que todos, escute bem, sem distinção, todos os grandes homens de Deus da Bíblia foram homens de votos, que fizeram votos espirituais. Sabe, porque os votos eles estão conectados com aliança, diz respeito a compromissos, promessas, sabe, votos, compromissos, promessas, alianças. Ou seja, quando há uma
determinação ao propósito de Deus. Então nós vamos encontrar muitos homens de Deus, mas nós pegamos aqui o salmista Davi para dizer assim: eu vou cumprir diante de toda a congregação, de todos os votos que eu tenho feito a Deus. Não era um específico, eram votos espirituais, algo que tinha sido colocado diante de Deus. Mas o que é de fato um voto? Quando nós falamos sobre isso, quando a Bíblia, no Velho Testamento, em hebraico essa palavra é neder, que significa, nesse texto bíblico, oferta votiva, promessa voluntária, entrega de algo que é legítimo, né? Agora, sempre nós precisamos considerar uma coisa. A palavra do Senhor diz assim: nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Tudo aquilo que nós fazemos deve ser focado nesse entendimento que nada que eu faça que seja relevante é possível ser feito sem a ajuda do Espírito Santo. Eu vou dizer, tudo aquilo que é relevante, que a gente quer fazer na vida, nós necessitamos da ajuda do Espírito Santo. Por que muita gente não faz voto espiritual? Porque não tem aliança com o Espírito Santo. Por que tem muita gente que não consegue cumprir os votos espirituais? Porque muitas vezes quer fazer na força da carne. Muitas vezes quer fazer simplesmente para dizer assim: eu consegui. Nós precisamos sempre ser humildes o suficiente dizer assim: Espírito Santo, eu preciso trabalhar algumas áreas na minha carne e na minha vida, mas eu preciso da tua ajuda, porque sem a tua ajuda eu não consigo. Essa é uma dica que eu dou para você desse jejum dessa semana. Mas apóstolo, não podia pegar mais leve? Irmãos, será que a gente vai morrer, ficar uma semana sem comer carne? Mas não podia deixar então a gente comer pelo menos peixe? Deixa eu dizer uma coisa: será que se a gente ficar uma semana sem comer doces, será que uma semana sem comer salsicha, vina, seja lá o que for, mortadela, essas coisas, será que isso vai... O que eu quero dizer para você é que há preços que nós precisamos pagar quando nós queremos algo especial sobre a nossa vida. Quando você quer comprar uma casa própria, na verdade, se você não entra, quando você é assalariado, quando você é aquela pessoa que está batalhando todos os dias ali, se você não entra, às vezes, numa economia dentro de casa e dizer assim: nós precisamos levantar um recurso para dar entrada na casa, nós vamos ter que passar esses próximos 6 meses sem comer fora. São sacrifícios que você faz por um objetivo. Espiritualmente falando, se eu quero subir de nível, subir um degrau nesse relacionamento com Deus, há preços que eu preciso pagar, há coisas que eu preciso construir. Então, há ofertas que eu preciso entregar a Deus, há promessas voluntárias, porque votos, Deus não obriga ninguém a fazer voto, como Ele também não é obrigado a abençoar quem não está disposto a fazer votos com Ele. Deus não obriga ninguém, é algo voluntário que fazemos, é uma entrega legítima que fazemos diante de Deus. O voto espiritual, ele tem o poder de tirar a força de tudo que nos domina, que não seja o Espírito Santo. Pega essa, né? O voto espiritual, ele tem o poder de retirar da nossa vida tudo, a força da nossa vida, de tudo aquilo que nos domina, que não seja o poder do Espírito Santo. E nós precisamos realmente que o poder do Espírito Santo seja algo abundante na nossa vida e no nosso coração e na nossa história. A palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 19 diz assim: não apagueis o Espírito, não deixe esfriar o fogo do Espírito Santo na sua vida e na sua jornada. Há um escritor, um homem de Deus, que ele fala de uma forma com muito propósito a respeito dos votos. A.W. Tozer, ele diz o seguinte: o meu conselho nessa questão
é que você está realmente preocupado com o seu avanço espiritual, ou seja, só faz voto espiritual quem está preocupado com o avanço na sua vida espiritual. Na obtenção de um novo poder, nova vida, nova alegria, novo reavivamento pessoal dentro do seu coração. Então será bom fazer votos e empenhar-se em cumpri-los. Se você falhar, prostre-se em humilhação, arrependa-se e começa novamente. Mas sempre leve em consideração os votos feitos. A palavra é bem clara, diz assim, é melhor não votar do que votar e não cumprir. Porque se você não votar, se você não fizer um voto para Deus, na verdade você não vai ter aquilo, a recompensa que você teria de ter feito aquilo diante de Deus. Mas se você não fizer esse voto, você também não vai ter a maldição de quebrar esses votos. Porque quando você faz uma promessa a Deus, é como quando você assina um contrato. Você assina um contrato. Seja com um banco, você assina um contrato com uma outra pessoa, você tem a obrigação de cumprir aquele contrato, porque aquele contrato ele tem responsabilidade, direitos e responsabilidades. Se você deixa de cumprir aquele contrato, o que acontece? Se você comprou alguma coisa, você assinou aquele contrato dizendo que você vai pagar aquilo em 50 prestações, mas quando chega na terceira prestação, você para de pagar, mas você já está com objeto ou qualquer coisa. O que vai acontecer com você? Você vai perder aquilo que você tinha e, por vezes, vai pagar um preço a respeito disso. Eu quero dizer, a Bíblia diz assim, de Deus não se zomba. Nós precisamos entender esse processo. Mas talvez você fale assim, então, é por isso que eu não faço voto. E é por isso que a sua vida não decola. Essa é uma questão que nós precisamos entender na nossa vida. Nós precisamos tomar decisões que vão nos levar a ter esse novo poder, essa nova vida, nova alegria, novo reavivamento espiritual dentro do nosso coração. Isso é realmente o objetivo dos votos espirituais. Existem 5 votos espirituais que eu sugiro você a anotar isso, ou talvez depois eu até compartilhe isso com vocês, mas existem 5 votos espirituais gerais que Tozer diz que todo cristão deveria fazer. Eu já preguei sobre isso aqui, mas eu quero relembrar isso para você. Primeiro, trate seriamente o pecado em sua vida. Trate seriamente o pecado na sua vida, na intimidade, na família, na igreja e na sociedade. A gente precisa entender que esse é um voto que eu preciso fazer. Eu não vou permitir que o pecado me domine. Eu não vou permitir que o pecado seja algo que esteja fazendo parte do meu estilo de vida. O meu estilo de vida é santidade. Então, trate seriamente, olhe, identifique e trate seriamente com as áreas de pecado na sua vida. Segundo, não seja possuído por nada. Não seja possuído por nada. Não se apegue ao dinheiro e não se apegue aos bens materiais. O que você tem não pode possuir. A única pessoa que tem o direito de possuir você é o Espírito Santo. Quando você entregou a sua vida para Jesus, você precisa entender que até mesmo aquilo que você possui pertence a Ele. Então não seja possuído por nada. Terceiro voto espiritual: nunca se defenda. Nunca se defenda. Um dos grandes problemas que eu percebo, a maioria das pessoas que têm problemas, dificuldades em algumas áreas, elas começam a justificar-se, defender as suas atitudes. O que você precisa entender é que você não precisa fazer a obra de Deus. Cuide do seu caráter, que Deus cuida da sua reputação. Cuide da forma como você conduz a sua vida e Deus cuida do resto. Então você não precisa ficar na defensiva, você não precisa ficar se defendendo, deixa que Deus cuida disso. Nunca passe adiante algo que possa prejudicar alguém. Isso tudo é voto espiritual, gente.
Isso tudo são votos, esses aqui são 5 principais votos abrangentes que todo cristão deve fazer na sua vida. Nunca passe adiante algo que possa prejudicar alguém, sabe, irmãos? E aí isso inclui principalmente a nossa fala. A gente parece que tem uma cosquinha na língua para poder compartilhar alguma mancada de algum irmão, algum erro, algum fracasso, alguma situação. E nós, às vezes, achamos que não prejudica. Todas as vezes que você fala e denigre, e você faz com que a imagem de alguém seja prejudicada, você está realmente quebrando um propósito espiritual. Se não vai trazer benefício espiritual, por que passar para frente? O que a gente ganha para ficar colocando, sabe, irmão, o que eu fiquei sabendo, sabe, uma das coisas que nós precisamos entender é que a nossa boca é para abençoar e não para amaldiçoar. A nossa boca é para trazer vida e não trazer morte. A nossa boca é para propagar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. O que nós precisamos entender é que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Quando nós usamos a nossa boca para ficar aí só com maledicências, na verdade é porque o nosso coração está cheio disso, sabe? Mas às vezes a gente acha que vai ajudar as pessoas falando mal delas, se você tiver que falar com alguém sobre algo que não está certo na vida dela, fala direto com ela, olho no olho, e fala, meu irmão, eu soube de tal coisa, eu quero matar essa coisa aqui na minha vida, no meu coração, e quero ajudar você, dizer que eu estou orando por você, e que isso é importante, porque a Bíblia diz assim, tudo que você quiser que os outros façam a você, faça você primeiro a elas. Quando você comete uma gafe, uma mancada, ou um grave pecado, você gosta que todo mundo fica sabendo, ou de preferência que ninguém fica sabendo, fica entre você e Deus, você e o seu discipulador, e essa coisa consertada e ajustada? Como que é? De verdade, irmão. Não vai ser hipócrita aqui dizer assim, já que eu pequei mesmo, que todo mundo fique sabendo. Claro que não. Agora, por que quando nós olhamos para o pecado das outras pessoas, o erro das outras pessoas, muitas vezes nós somos os primeiros a, olha, você está sabendo o que aconteceu? Você está sabendo o que aconteceu? Você está sabendo o que aconteceu com o filho do pastor? Você está sabendo o que aconteceu com aquele líder de célula? Meu Deus, você nem sabe, sabe? Então, tem gente que faz ainda a cara de pau de perguntar, será que é verdade? Ou então, nem acreditei. Mas se você nem acreditou, por que está falando então? Por que está passando para frente? Na verdade, são algumas coisas que nós precisamos entender que fazem um mal danado. Então, nunca passe adiante algo que prejudique alguém. Ore pelo seu irmão. E sempre que puder, ajude também. Às vezes o irmão está precisando de uma palavra de conforto, de consolo, de perdão, ou até mesmo está precisando de que você o ajude a sair daquela situação. E às vezes não é meramente um encorajamento, é você apontar algo que ele não está conseguindo ver de errado que está fazendo na sua vida. E o quinto voto espiritual que Tozer fala é: nunca aceite qualquer glória para si. Nunca aceite qualquer glória para si. Isso fala da nossa vaidade. Todos nós somos vaidosos. Homens vaidosos nós somos, né? O pastor de sexta-feira falava assim, que a gente chega a arrepiar quando alguém publicamente cita o nosso nome, quando alguém fala de algum feito que a gente faz, uau, a gente chega, né, parece que sai do chão. Mas eu quero dizer para você, seja lá o que você fizer, nunca aceite qualquer glória para si. A glória de tudo pertence só a Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas.
Fazer um voto espiritual é aumentar o seu compromisso com Deus. Dizer para Deus, porque Deus não tem como aumentar o compromisso dele com você. O compromisso dele é integral. A palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Se não fossem as misericórdias do Senhor, nós já seríamos consumidos vivos. Então, apesar de merecermos ou não, eu quero dizer para você, o compromisso de Deus, ele se mantém, a aliança de Deus se mantém, a fidelidade de Deus, ele se mantém. A Bíblia diz que o Senhor, ele permanece fiel mesmo quando nós somos infiéis. Isso significa que o compromisso dele conosco não aumenta. Agora o nosso compromisso com ele pode aumentar. E uma das maneiras de aumentar o nosso compromisso com Deus é através dos nossos votos espirituais. Nós vivemos numa sociedade que consome o nosso tempo. Muitas coisas exigem compromisso, atenção, e muitas dessas coisas às vezes roubam a nossa atenção daquilo com Deus. E muitas vezes, sabe o que acontece, irmãos? A primeira coisa que eu vejo algumas pessoas fazerem quando algo novo, alguma demanda nova surge na sua vida, é abrir mão dos compromissos que tem com Deus. Sabe? A pessoa está na igreja e ora, e ora, e ora, e quer passar no vestibular e tudo mais, e a igreja ora, e todo mundo ora, e ele está aqui na igreja. Aí quando ele passou no vestibular, a primeira coisa que ele faz é procurar os líderes, e às vezes os pastores falam assim: olha, de agora em diante eu não vou poder mais servir na igreja, porque eu vou estar na faculdade, eu vou ter isso, aquilo outro. Então, às vezes nem sabe ainda o que vai ter, mas a primeira coisa que ele faz é abrir mão de compromissos que ele fez com Deus. Às vezes votos que fez por um chamado, por um ministério. Quebram esses compromissos. Não estou dizendo para você que dá para continuar fazendo tudo, mas a gente precisa orar e buscar a direção de Deus. Falar: Senhor, qual é a tua vontade? Qual é o teu propósito? Será que a bênção nova que o Senhor deu para mim vai roubar algo que eu estou oferecendo para o Senhor? Então nós precisamos tomar bastante cuidado, termos bastante seriedade com Deus, para que os nossos compromissos que nós fazemos com Deus, inclusive ministeriais, eles não possam ser quebrados por outras coisas que chamam a nossa atenção. Coisas que querem dominar a nossa vida, dominar o nosso coração. Então, uma das coisas, por que nós precisamos fazer votos espirituais? Porque os votos espirituais nos mantêm centrados em Jesus, nos mantêm olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, isso é fundamental na nossa vida, no nosso coração. Então, o voto espiritual tem o poder de nos manter centralizados em Jesus. 3 dimensões de um voto. Como que eu posso definir um voto? Primeiro, a gente precisa saber qual é o propósito. Que propósito que eu tenho com o voto que eu vou fazer? Qual é o propósito? Eu vou ficar um mês sem comer determinadas coisas, ou eu vou ficar 3 meses andando descalço, ou eu vou rapar a cabeça, ou eu vou fazer um voto de orar todos os dias por um determinado tempo às 3 da manhã. Mas qual é o propósito disso? Orar por orar? Fazer por fazer? Não, eu estou em voto. Se eu fizer um voto, defina isso em oração. Busca: Senhor, o que é que eu preciso? Eu preciso mais intimidade com o Espírito Santo? Ou eu estou fazendo um voto espiritual porque eu quero ver a minha família sendo salva completamente? Ou eu estou fazendo um voto espiritual porque eu quero realmente desenvolver o meu ministério de tal maneira que ele não seja algo aleatório, mas seja algo específico da vontade de Deus? Então defina o voto em oração. Defina que tipo e como será esse voto. Como será esse voto? É importante a gente entender, porque eu vou fazer o voto e conforme for me movimentando, mais ou menos assim, pessoas que fazem voto de determinadas situações. Vou até dizer para você assim: tem pessoas que fazem um voto, digamos assim, olha, o meu voto espiritual é que eu vou ficar esse ano sem tomar refrigerante.
Aí, de repente, ele lembra que é exatamente um ano que tem a celebração dos 25 anos de casado, que tem isso, que aquilo que ele vai viajar pelo mundo, ou que ele vai... Aí chega perto e fala assim, Senhor, hoje é meu aniversário, o Senhor vai entender, né? O Senhor vai entender se eu estou tanta vontade de tomar uma coquinha. Não, o Senhor não entende. Na verdade, assim, quem fez o voto foi você. Você está entendendo? Não tem esse negócio, não tem esse negócio de tentar negociar. Você está entendendo? Então, é melhor, então eu vou fazer e depois eu vou pedir perdão e Deus vai me perdoar porque a graça dele me alcança. Irmão, se há um pecado que Deus odeia, é o pecado deliberado. Sabe quando você delibera para pecar, que você sabe que está errado, sabe que não deve fazer, e mesmo assim faz, e depois na cara de pau fala assim, Senhor, eu sou tão fraco, tão pecador. Não, você não é fraco, você é safado, sem vergonha. Está quebrando. Se você sabe que não deveria fazer, e quando não é fraqueza, não, é safadeza. Sabe? Então, é importante a gente entender algumas coisas nesse sentido. De verdade, irmãos. Por isso, quando você for fazer, já defina e às vezes até escreva, se você tem, para não ficar no esquecimento. Escreve, conte para o seu líder espiritual que eu já tive gente que veio falar para mim que ia fazer determinado voto. Eu falei, não faz não. Você não dá conta. Mas como assim? Não faça desse jeito. Aí você fala assim, mas apóstolo, você foi sem fé? Não, eu conheço as pessoas e tem algumas coisas que não são... Deus não exige determinadas burrices. Tem coisas que é burrice, sabe? Não, a gente não pode agir dessa forma, a gente tem que ser sábio naquilo que faz. É sacrifício, mas é algo que seja realmente passível de acontecer na vida das pessoas. Então, o tempo também é fundamental, tem que definir, eu vou estar em voto por 30 dias, por 90 dias, por um ano inteiro, ou por tempo indeterminado, mas esse tempo indeterminado não é um tempo determinado de 3 ou 4 dias, é um tempo realmente, Senhor, até o Senhor me responder a respeito disso. Algumas orientações práticas que foram extraídas do livro. Inclusive, pega ali para mim, por favor, votos do pastor Fabiano, aí tem algumas declarações práticas bem interessantes. A primeira delas é, estabeleça o propósito do voto. Segundo, defina o tipo do voto. Eu acho que tem aí. Terceiro, defina o tempo do voto. Esse tem um livro escrito exclusivamente, é o melhor livro sobre esse assunto que eu já li, que é Votos, né? E tem um outro livro também muito bom a respeito desse assunto, que é Nazireu. Mas vamos lá, defina o tempo do voto, tá? 4, avise seus familiares antes de começar, sabe, avise. Fale para todo mundo, porque daí o pessoal até vai conseguir se adaptar a algumas situações. Você está entendendo? Então, se você está num voto como a gente vai fazer essa semana, se você está num propósito, num voto de carnes, de todo tipo de carnes, e você vai fazer um aniversário e a sua esposa, seus familiares vão fazer para você, com certeza eles não vão fazer isso numa churrascaria. Com certeza, quem for cozinhar vai pensar, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer uma batata gratinada. Está aí já uma boa ideia para você. O que eu vou fazer sem carne durante a semana? Faz uma batata gratinada, carne, queijo, tomate, requeijão. Já é uma baita de uma mistura, sim ou não? Deu até vontade de comer, não é? Então, irmãos, criatividade, não fique pensando, você nem come carne todo dia. Vem para cá. E aí agora no dia de fazer jejum, fala assim, eu ficar sem carne a semana inteira? Eu não como carne todo dia. Verdade ou mentira? Daí quando chega na hora de fazer jejum, a gente já quer travar o coração. Então, compartilhe com a família a respeito do propósito que você está fazendo. Peça a confirmação e a bênção da liderança. Compartilhe com os seus líderes, para que eles possam ajudar até no ajuste ali, para que possam levar você a esse propósito aí. Outra questão, procure evitar fazer muitos votos. Né? Procure evitar fazer muitos votos, porque aí se um voto é difícil cumprir, você imagina, porque tem gente que faz votos por empolgação. Eu até queria terminar essa palavra aqui hoje
pedindo para vocês assim, me dá por escrito qual o voto que você vai fazer, mas eu não vou fazer isso com você. Você não tem que fazer por empolgação, você tem que orar e pedir uma direção de Deus. O ideal seria a gente terminar aqui e eu perguntar assim, irmão José, qual é o voto? Né? Quem sabe Deus já está te falando. Quem sabe não, o Espírito Santo está trabalhando nisso. Ele não ia trazer uma palavra dessa para nós, simplesmente se não fosse alguma coisa que Ele queria, né, mover na nossa vida. Eu sei que tem marido orando assim, falando, Senhor, por favor, que a minha esposa faça um voto de não comprar nada de roupa, de bolsa, de sapato, o ano inteiro. Esse é um tipo de voto, irmãs. Esse dá para fazer, uns 3 votos ao mesmo tempo, não comprar roupa, não comprar bolsa, não comprar sapato, pelo ano inteiro, glória a Deus, e as mulheres digam misericórdia, né? Mas não faça, evite fazer muitos votos ao mesmo tempo, nunca deixe de incluir períodos intencionais de oração nesse tempo de voto. Não adianta fazer votos se você não ora. Não adianta fazer votos se você não dedica um tempo para conectar com os céus para ouvir a Deus, sabe? Porque Deus faz, mas Deus faz em nós. Deus faz, mas Deus faz através de nós. Então, essas são questões importantes para a nossa vida. Em Números capítulo 6, de 1 a 8, nós somos apresentados também sobre o voto do nazireu. O voto do nazireu, ele excluía bebidas fortes, corte de cabelo, aproximar-se de coisas mortas, era algo muito forte. Então a essência prática do voto de nazireu está conectada à questão de uma rendição completa a Deus, uma rendição completa a Deus. Nós conhecemos a história de João Batista, em Mateus 3, nós vemos paradigma de João Batista, aquele que abriu o caminho para Jesus. E João Batista é interessante porque ele se vestia de roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro na cintura, além de que a alimentação dele era incrível. Mel silvestre e camarão. Mel silvestre e gafanhoto. Mas diz que o mais próximo que você pode saber de sabor do que é um gafanhoto é quando você come aquele camarãozinho pequeno com casquinha e tudo fritinho, torradinho assim, tostadinho. O povo do mundo diz que é bom com cerveja. O povo de Deus fala que é bom com Coca-Cola, né? Eu acho que com Coca-Cola é melhor. Mas sabe aquele camarãozinho Mas João Batista não era empanado, e nem passado na farinha, nem fritinho. João Batista era Sabe, uma das pessoas mais incríveis que eu conheço e talvez tem um poder espiritual incrível, se você não ouviu ou não leu nada dela, eu até encorajo você, é a pastora Valnice Milhomens. Fazem mais de 20 anos que essa mulher não come nada cozido. 26 anos. 26 anos. Que ela não come nada cozido. Ela só come coisas, grãos, vegetais, por um voto espiritual que ela fez de Deus pela redenção da nação. É incrível isso, e também ela fez o voto, ela é celibatária também, mas uma mulher de Deus, eu recomendo. Ela tem muitos vídeos no YouTube, lá em casa a gente está sempre ouvindo, e ela tem muitos livros, mas é uma mulher assim de Deus, uma mulher incrível. É difícil alcançar a vida, a forma como ela, mas isso deixa bem claro, para mim ela é a Joana Batista, né, dos nossos dias, né, desse tempo. Então, quando nós olhamos a respeito de João Batista, se alimentando de mel silvestre, gafanhoto, uma vida reclusa, tudo estava conectado a um voto que havia feito. Nós sabemos que ele já tinha nascido com esse propósito, a declaração dos seus pais, a consagração dos seus pais a respeito era isso, mas ele decidiu viver esse estilo de vida.
É claro que isso não é um estilo de vida para todos os crentes, principalmente nessa geração que nós estamos vivendo, mas nós podemos ser um João Batista na nossa geração diante daquilo que Deus nos pede, daquilo que Deus coloca diante de nós, daquelas perspectivas que Deus tem na nossa vida, no nosso coração. Mas ele vivia essa vida porque ele tinha entregue a Deus, feito um voto a Deus, cumprido esse propósito de Deus. Nós vamos ver homens de Deus como Elias também, nós vamos ver são escolhas como jejuns vitalícios que se estabelecem diante de Deus na tentativa de vencer os luxos humanos, aquilo que o mundo tem para oferecer. E você vai perceber o seguinte: algumas coisas que eles alcançavam e nós podemos alcançar quando fazemos votos espirituais de consagrarmos a nossa vida, de entregarmos certas áreas da nossa vida. Nós vamos encontrar autocontrole, domínio próprio, disciplina, para a gente focar no Senhor, para a gente focar no ministério, para a gente focar no chamado de Deus, naquilo que foi confiado por Deus para nós. É por isso que nós vemos João Batista agindo assim, como um tipo de consagração, e é por isso que eu queria que nós ficássemos com esse exemplo hoje de João Batista, para a gente entender a respeito de votos espirituais. Por isso, de forma prática, os votos espirituais, eles têm um propósito e eles fazem com que você viva na terra sob a influência do céu. Qual que é o propósito do voto espiritual? Fazer com que aqui na terra nós vivamos sob a influência do céu. Pode trocar aí, por favor. Viver aqui na terra sob a influência do céu. Esse é o primeiro ponto para cada um de nós. Naqueles dias surgiu João Batista, Mateus 3:1, pregando no deserto da Judéia. Uma coisa que nós precisamos entender é o seguinte: o que ganha a sua atenção, ganha você. O que ganha a sua atenção, ganha você. A Tati ganhou a minha atenção, ela me ganhou. E agora eu sou dela e ela é meu. Ela é minha. Sabe, na vida espiritual também é assim. O que é que o que te deslumbra? O que é que ganha a tua... o que ganha atenção é quando eu vejo aqueles ricos com iates, com jet skis, com viagem. O que ganha a sua atenção é o que ganha você. Se o que tem ganhado a sua atenção são as coisas, os valores e os costumes do mundo, o mundo vai ganhar você. Se o que ganha a tua atenção são as coisas e os valores do céu, o céu vai ganhar você. É por isso que a Bíblia diz assim: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, ele é forte, mas a carne, ela é fraca. Então, o que nós precisamos é dar ao espírito o domínio sobre a carne. E para a gente matar de verdade a carne na nossa vida, uma das principais ferramentas que nós podemos e devemos usar é dos votos espirituais. Segundo, os votos espirituais fazem com que você escolha a simplicidade. Escolha a simplicidade. As roupas de João Batista, Mateus 3:4, elas eram feitas de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. Não tinha nada além disso. Irmãos, não estou dizendo para você hoje que você vai viver dessa forma. Mas o que nós precisamos entender é o seguinte: quem faz votos espirituais derrota a ostentação e as vaidades. Esse é um ponto fundamental. Deus possui o que você possuiu ou você está possuído por aquilo que você possuiu? Deus possui o que você possuiu ou você está possuído por aquilo que você possuiu? O que nós precisamos realmente olhar para estas perspectivas é que o voto espiritual, ele blinda o coração para o apego ao materialismo. Eu começo a ter uma dependência maior de Deus.
Quando João Batista ele foi escolhido para ser o precursor, aquele que preparou o caminho para Jesus, foi aquele homem que foi separado, consagrado para uma missão singular. E nesse processo, quando a Bíblia fala do que ele comia, do que ele vestia e de como ele se comportava, está mostrando que a vida dele era para além do materialismo, do secularismo. Na época, a vida dele era voltada para o que Deus tinha para ele naquele tempo. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus, e mantenham o pensamento de vocês nas coisas que não são terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Deus. Até recentemente houve uma cultura ou até um movimento chamado minimalismo, né? Das pessoas dizerem assim, é possível você viver com o mínimo possível, ter o mínimo possível de roupas, o mínimo possível com relação a ter casas que são funcionais, mas que são mais simples que você possa ter e tudo mais. Houve um movimento até para fora da igreja nesse sentido, mas o que nós precisamos entender é que nós podemos viver uma vida de simplicidade em Deus, porque agora nós já morremos para as coisas do mundo e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Terceiro, os votos espirituais fazem que você gere um estilo profético. Isso aqui é muito interessante. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia e ele dizia, arrependam-se, porque o reino de Deus, o reino dos céus está próximo. E este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Vós, o que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, façam veredas retas para ele. O que nós podemos ver é que João Batista ele foi um ativador do céu aqui na terra, do propósito do céu aqui na terra. O que nós podemos ver é que quando ele trouxe, ele veio com a mensagem, ele veio com uma única mensagem. A mensagem de João Batista, ele era um pregador de uma única pregação. Se ele estivesse aqui pregando hoje, você teria ouvido ele falar 50 vezes, pelo menos, numa palavra. Quem me ajuda? Bom, vocês estão ligados. Arrependimento, ele era isso. Tanto é que, até mesmo quando ele brigava com os fariseus, né, eu queria ter a ousadia de João Batista, né, eu acho que eu vou começar a comer gafanhoto e comer mel silvestre, só para poder chegar aqui na igreja e chamar vocês de raça de víbora e ninguém ficar bravo comigo. Brincadeira, irmãos. Mas olha, João Batista ele olhava para os fariseus, né, não era para os discípulos dele, era para os fariseus, e dizia assim, raça de víboras, né, porque, dizendo assim, quem foi que ensinou para vocês esse tipo de interpretação da Bíblia, de vivência, de comportamento todo errado, né? Mas isso é uma outra história. O que nós percebemos é que o comportamento, o estilo profético dele levava ele a ter esse processo. Ele era um profeta de uma mensagem só, arrependimento, arrependimento, arrependimento. E é exatamente a mensagem que muda e transforma as vidas. Eu gostei demais de uma frase que diz assim, o nazireu abre espaço para o nazireno passar. Nazareno passar. O nazireu, ele abre espaço para o nazareno, que é Jesus, passar. Eu acho que está aí essa frase, não está não? Não está? Vou pôr no próximo. O que é arrependimento? Quando nós falamos de arrependimento, arrependimento é mudar de mente, endireitar o coração, demonstrar pesar pelos pecados, sabe? Então nós precisamos lutar contra o pecado e existem 3 áreas que nós precisamos lutar contra o pecado. Na nossa mente, nas nossas intenções e nas nossas ações. Porque existem pecados que a gente comete só aqui, sim ou não? Esse talvez seja um dos mais perigosos, porque ninguém sabe, ninguém vê e a gente acha que às vezes a gente até esquece que Deus sabe tudo que passa na nossa mente. Mas existem pecados que estão nas intenções.
Às vezes a gente diz uma coisa, mas por dentro a nossa intenção é outra. Então, nós precisamos entrar em arrependimento. Inclusive, muitas vezes nós temos que dizer: Deus, eu fui mal intencionado nisso, me perdoa, eu fui maldoso no que eu falei, no que eu disse. Senhor, eu pedi oração lá na célula a respeito do irmão, mas eu já falei que ele tinha traído a esposa. Eu estava querendo era simplesmente fazer fofoca lá, e eu usei a ideia de pedir oração pelo problema de casamento do irmão, mas na verdade o que eu estava querendo era realmente fazer uma fofoca e contar para as pessoas que eu sabia o que estava acontecendo. Sabe disso, irmão? Intenção. A gente precisa entrar em arrependimento até pelas nossas intenções. E aí o arrependimento pelas nossas ações, né? Por aquilo que realmente nós fazemos. Esse talvez a gente até seja forçado. Obrigado, porque a gente fica exposto diante das pessoas. A gente tem que entrar em arrependimento, porque as pessoas já sabem agora, só existe uma maneira. Mas, por isso, o arrependimento deve ser com relação aos pecados na mente, com relação aos pecados nas intenções e com relação aos pecados nas nossas orações. Então, o grande problema maior problema que os crentes têm é de falar da influência do Espírito Santo, dizer: o Espírito Santo é o meu guia, mas rejeitar a influência dele, rejeitar a determinação dele. Aí eu falo que bem-vindo Espírito Santo, eu te amo Espírito Santo. Aí quando o Espírito Santo confronta do pecado, da justiça, do juízo, quando confronta dos pecados da mente, dos pecados das intenções, do comportamento, a gente simplesmente faz a gente faz assim, sabe aquela coisa, sabe, de assim, né? Aumenta o volume da música. Às vezes até música de adoração, aumenta o volume da música para dizer: Espírito Santo, o que falou? Não ouvi, não entendi. Sabe? Nós precisamos entender, sim, aquilo que o Espírito Santo falou para nós. Olha, o voto, ele pode tirar o que restou do Egito em nós. O voto pode tirar o que restou do Egito em nós. Resquícios do Egito na nossa vida. E, em quarto lugar, os votos espirituais fazem com que você persevere nas adversidades da vida. Marcos 6,24 diz: ela saiu e disse à sua mãe: que pedirei? Eu pedirei a cabeça de João Batista. Escuta uma coisa. Tem gente que acha que porque ora, porque obedece a Deus, porque fala das coisas de Deus, porque está na igreja e tal, não vai passar por problema na sua vida. Eu vou dizer ao contrário. Muitas vezes, quanto mais nós estamos alinhados com Deus, mais o inimigo vem contra a nossa vida. João Batista estava lá cumprindo o propósito, chamado, sendo profeta, fazendo e acontecendo. De repente, vem lá uma endemoniada e fala assim para sua filha, assim: vai lá e pede para o seu padrasto, pede para ele como presente de aniversário a cabeça de João Batista numa bandeja. Isso é literal, isso não é, entendeu? Porque a minha cabeça pedida em bandeja, eu já tive em algumas bandejas por aí, mas não saiu do pescoço, mas você está entendendo? A sua e tal, mas João Batista foi literal mesmo. Talvez a gente fale assim: mas ele não era um homem de voto, ele não era um homem consagrado. Mas por que Deus não interviu naquela situação? Porque havia um propósito. Os nazireus, os profetas, os consagrados ao Senhor, eles sempre foram e sempre serão perseguidos pelas Jezabéis da vida, pelo espírito de Jezabel, pelo espírito de manipulação, pelo espírito de controle, porque o alvo desse espírito é fazer cessar a voz de Deus. O alvo desse espírito é controlar as situações. No caso específico de João Batista, se você quer ver melhor a história, leia lá Marcos 6, capítulo 6, você vai ver de forma mais clara, mas você vai perceber que João Batista ele foi perseguido, ele foi morto, porque na sua consagração, o seu discurso, a sua palavra, aquilo que ele pregava afrontava tudo que se opunha ao céu.
tudo que fosse contra o céu, contra a santidade, contra a vontade de Deus, João Batista pegava pesado, não amaciava, ou seja, mudanças de realidades, na verdade, que ele estava buscando e colocando por meio daquilo que Deus pode fazer. As pessoas que eram ministradas por Satanás tentavam bloquear, e foi isso que esse espírito manipulativo de Jezabel fez. Mas a Bíblia diz em Mateus 5, 11, 12, bem-aventurados serão quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma também perseguiram os profetas do passado. Vou falar para vocês, não é fácil. Não é fácil se alegrar, Tiago, alguém levantando um falso testemunho de você. Não é fácil se alegrar, você sendo perseguido por coisas boas que você tem feito. Mas o que eu quero dizer para você, o Senhor diz assim, alegre-se. Se você está sendo perseguido por coisas boas que você tem feito, por honrar o nome de Deus, por ser um profeta de Deus, um homem ou uma mulher de Deus, eu quero dizer para você, você está sendo colocado na mesma categoria dos profetas do passado. Significa que Deus está se agradando de você, os céus estão se agradando de você. Significa que você tem menos da terra e mais do céu na sua vida. Então, o que eu quero que você entenda, persevere mesmo no meio da adversidade. Mas a gente tem mania de fazer beicinho igual criança mimada. Estou fazendo jejum, olha o que está acontecendo. É igual aquelas pessoas que falam assim, a minha vida financeira estava ruim, daí eu comecei a dizimar, piorou. Irmão, para com isso. Então você não mudou nada na sua vida de entendimento. A gente precisa entender que o Senhor, Ele vai trabalhar sempre na nossa vida com todos os sacrifícios que nós fazemos no tempo dEle, na hora dEle, do jeito dEle. Às vezes o que nós não estamos vendo, os céus estão vendo, porque o nosso impacto às vezes não é perto, às vezes é longe. O nosso impacto às vezes não é para hoje, é para amanhã, para depois, é para outras gerações que vêm depois de nós. Nós estamos sendo impactados pela mensagem de João Batista até os dias de hoje. Em penúltimo lugar, desenvolva uma identidade espiritual. Os votos espirituais fazem com que você desenvolva uma identidade espiritual. Eu os batizo com água, mas Ele os batizará com o Espírito Santo. A consagração de João trouxe a ele clareza de quem ele era, qual a missão que ele tinha. O voto espiritual, um voto espiritual, nós precisamos entender que ele tem um poder. Quando você faz um voto espiritual, quando eu faço um voto espiritual, nós precisamos entender que ele tem um poder de sensibilizar a minha, a audição de quem está fazendo um voto para ouvir melhor o que Deus está dizendo. Então, aí você, quando faz um voto espiritual, você começa a ouvir o que Deus tem a respeito do seu destino. Você começa a ouvir o que Deus tem a respeito da sua família, o que Deus tem a respeito do seu ministério, o que Deus tem a respeito da sua história. Então, é importante você entender esse processo para a sua vida, como aconteceu com o João Batista. Essas mudanças que Deus trabalha poderosamente na nossa vida espiritual. Você quer entrar no novo nível de cura da sua alma, do seu coração? Comece a colocar-se diante de Deus em votos espirituais. Você vai perceber níveis de cura na sua alma, na sua vida, na sua história. Uma das coisas que a gente precisa entender é que uma cópia mal feita só serve para rascunho. Você precisa ser original, uma cópia original de Cristo. Cristãos são pequenos cristos. A sua vida, ela explode em propósito quando você resolve no seu coração quem você é e quem Deus é na sua vida. Quem você é em Deus e quem Deus é na sua vida. Em último lugar, os votos espirituais fazem com que você construa o seu legado de valores. Um legado de valores. Digo a verdade a vocês, no meio dos nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista, todavia o menor no reino dos céus é maior do que ele. Essa é uma declaração de Jesus a respeito de João Batista. Se Jesus tivesse que falar alguma coisa a seu respeito, o que você acha que ele falaria?
Para pensar. Se Jesus tivesse que publicamente dizer alguma coisa a seu respeito, o que ele falaria a seu respeito? E a gente vê algumas declarações que Jesus faz a respeito de Pedro, a respeito de João, a respeito de João Batista, mas eu quero dizer para você que Jesus faz declarações a seu respeito também. O que Jesus falaria a seu respeito se ele hoje tivesse que falar aqui? Sabe? De João Batista ele diz assim, de quem nasceu de mulher não houve nenhum profeta, ninguém dos nascidos de mulher que sejam maior do que João Batista. É incrível ele dizer essas coisas, mas todavia o menor no reino dos céus é maior do que ele. Sabe por quê? Porque na verdade nós já estamos debaixo do legado de João Batista. Nós já estamos vivendo o que ele profetizou, aquele que ele recebeu e ministrou para nós. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse, eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele, e é necessário que ele cresça e que eu diminua. Esse era o legado de João Batista, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu desapareça. Então, o que eu quero dizer para você, os frutos da sua consagração serão o legado que você terá desse propósito diante de Deus. Quero que você se coloque em pé. Nós aprendemos hoje que os votos espirituais nos levam a termos algumas experiências importantes com Deus. E o resumo dessa palavra a respeito dos votos espirituais é que os votos espirituais fazem com que você caminhe influenciado pelo céu, supere o materialismo, transforme realidades à sua volta, persevere no meio das adversidades, afirme a sua identidade espiritual, quem você realmente é em Deus, e deixe um legado de valores. Um legado de valores. Nós precisamos seguir em frente e deixar um legado de valores. Nós usamos hoje a figura de João Batista para nós. Ele preparou o caminho para o ministério de Jesus. E hoje nós estamos aqui para preparar o caminho, a entrada, o mover do Espírito Santo sobre a nossa vida. Eu queria que você pudesse pensar sobre a importância da sua vida, das suas decisões, dos seus compromissos, dos seus votos, para que nós possamos ser transformados e nos tornarmos semelhantes a Deus. Eu queria que você pudesse parar e pensar sobre o preço que você está disposto a pagar pela transformação da sua família. Nós, às vezes, achamos que o Evangelho da Graça não tem preço, a salvação não tem preço. Você já foi salvo, porque o preço foi pago na cruz do Calvário sobre a seu respeito à sua vida. Então, não há nada que você possa fazer a respeito da sua salvação. Mas há um preço que nós podemos pagar pela redenção da nossa família. Há um preço que nós podemos pagar para alcançar os sonhos de Deus para nós que estão no nosso coração. Há um preço que nós podemos pagar para que o nosso ministério seja cheio de força, de poder e de manifestação do Espírito Santo de Deus. E esse preço passa definitivamente pela prática, pela decisão de praticarmos e fazermos alguns votos espirituais na nossa vida e no nosso coração. Aí onde você está, eu quero orar com você para que o Senhor te dê uma mentalidade, para que o Senhor te dê um propósito, para que o Senhor te dê um direcionamento, para que você possa encontrar em Jesus esse propósito. Eu quero desafiar você a estar orando e dizendo para Deus Senhor, o que o Senhor quer de mim, o que é que eu posso fazer, Senhor? E talvez você possa olhar e dizer assim, o que é que eu posso oferecer para o Senhor da minha vida? O que é que eu posso oferecer do meu tempo? O que é que eu posso realmente colocar como voto diante do Senhor? Sabe, tantas coisas que o Senhor tem colocado diante de nós aqui,
Talvez você volte a ouvir essa mensagem, talvez você compre um livro do pastor Fabiano, talvez você vai mergulhar melhor nesses entendimentos, mas eu quero dizer para você, eu não quero te convencer a nada, é o Espírito Santo que convence, é a palavra de Deus que está diante de nós. Quem precisa agora é você se convencer daquilo que a palavra de Deus já tem trazido sobre a sua vida, sobre o seu coração. Que nível que você quer ter? Você quer ter um nível de vida espiritual rasa? Você quer ter um nível de vida espiritual comum? Ou você quer viver uma vida superabundante, uma vida abundante, sobrenatural, em todos os aspectos da sua vida? Pai, em nome do Senhor Jesus, nesta manhã nós estamos aqui diante da Tua presença. Que manhã maravilhosa, que tempo de instrução, de ensino, que tempo de crescimento. Eu entendo, Pai, que esse é um momento de abrir, ó Deus, a mente, abrir o coração, o entendimento para aquilo que o Senhor tem para fazer. Eu quero apertar um botão, ó Deus, agora que vai fazer com que haja uma propulsão espiritual do Teu povo rumo a um destino profético que o Senhor tem sobre a vida deles. Sobre a minha vida, Pai. Pai, eu quero Te louvar por todos os votos que fiz, que tenho feito, por tudo aquilo que eu tenho entregue ao Senhor, muitas vezes com dores, com resistências, muitas vezes, ó Deus, até mesmo com julgamentos de outras pessoas, mas obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado respostas espirituais. Nós queremos ser uma igreja votiva, nós queremos ser uma igreja comprometida, nós queremos orar para que o Senhor levante uma geração de nazireus sobre este lugar, que entreguem-se completamente ao Senhor e possam ver uma revolução acontecendo nas suas vidas, nos seus casamentos, nas suas famílias, nas suas finanças, nos seus ministérios e chamados. Meu Deus, essa entrega, ó Deus, total e absoluta que nós queremos ter diante do Senhor. Nos perdoe pelos votos quebrados, nos perdoe pelos votos mal feitos por falta de entendimento diante do Teu propósito, e que a Tua presença seja real sobre nós. Espírito Santo, traz cura, traz redenção, traz restauração. Entra no meio dessa família, dessa casa agora. Oh, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Sara este casamento, cura este casamento, cura esta família, cura esse ministério agora, todo trauma ministerial. Oh, Pai, toda religiosidade seja arrancada das mentes em nome de Jesus. Nós abençoamos, ó Deus, o Teu povo para uma semana debaixo do Teu favor, debaixo da Tua graça. Nós oramos pelo nosso sobrenatural que teremos, nossa imersão. Nós oramos para que o Senhor nos fortaleça, para que a partir de amanhã tenhamos esses 5 dias de jejum. A Tua palavra diz para nos consagrarmos, porque o Senhor quer fazer maravilhas no nosso meio. E é isso que nós cremos, Pai, verdadeiramente. Nos abençoe, nos fortaleça, nos faça viver segundo o Teu propósito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do doce, do amado, do amigo Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e sempre. Amém.